Falamos primeiro do objetivo do aterramento, depois apresentamos os esquemas de aterramento, mas todos eles estão conectados a um eletrodo de aterramento. Normalmente vocês estariam visualizando uma haste de terra, mas a definição correta é eletrodo de aterramento. E esse eletrodo de aterramento eu posso fazer de N maneiras. A 5410 ela dá pelo menos um mínimo. O que é que ela recomenda mais? Ela recomenda que a gente use as próprias armaduras de concreto, desde que eu tenha uma condutividade completa até o ponto da fundação. Ou fitas e cabos previamente imersos no concreto, malhas metálicas a níveis da fundação. Quando necessário, eu coloco hastes verticais, que seria nossa haste de aterramento, ou cabos dispostos radialmente. E se eu não consigo fazer nada, no mínimo, vejam o mínimo, no mínimo eu tenho um uso de anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e complementando, quando necessário, por hastes verticais. Então, observe que a NBR 5410, para o aterramento da edificação, ele não pede uma haste de aterramento. Ele pede, no mínimo, um anel metálico enterrado, um condutor ao redor da minha edificação. Isso é o mínimo que a 5410 exige. E, quando necessário, coloque em hastes verticais. Em complemento à 5410, a gente busca também uma informação da 5419, que trata de proteção contra descargas atmosféricas. Ela já diz uma informação a mais, que no caso de aterramento para proteção contra descarga, se pede que o eletrodo em anel esteja uma profundidade no mínimo 0,5 metros, 50 centímetros no chão. E no caso que eu tenha alguma impossibilidade de construir o anel ao redor da edificação, eu posso ser instalado internamente. Claro que eu tenho que tomar algumas medidas que vamos falar quando conversarmos sobre proteção contra descarga atmosférica, mas ele pede que seja no mínimo enterrado em 50 centímetros de profundidade. E eu posso ter esse anel passando por dentro da minha edificação. Com isso, a gente pode agora apresentar os tipos de eletrodo. Nesse caso, esse anel, eu estou falando de um condutor na superfície, enterrado em 50 centímetros, por exemplo. Esse vai ser o primeiro eletrodo que nós vamos falar. Eletrodos de aterramento em superfície simples. Depois, vamos mostrar os eletrodos em haste vertical, aquele eletrodo de aterramento, a haste de aterramento propriamente dita. Eletrodos reticulados, ou a minha malha, também posso chamar também de malha de aterramento, que eu faço vários condutores entrelaçados em vários desenhos que podem ser quadriculados, triangulares, enfim, que tenham vários quadradinhos desse um do lado do outro. E por fim, eletrodos de aterramento das fundações. Vamos falar sobre o aterramento de superfície simples. Esse aterramento é o seguinte: a haste ela está instalada horizontalmente sobre a superfície do solo. E essa profundidade enterrada vai influenciar na resistência de aterramento dele. Normalmente, é claro, o comprimento desse elemento é muito maior do que a profundidade da instalação. O que é que eu estou visualizando aqui? Um anel, um condutor enterrado, uma barra metálica enterrada, formando em anel, no mínimo, na residência. Eu estou representando esse anel aqui, esse aqui pontinho, aqui é a representação do meu solo, então eu tenho uma profundidade do meu solo. E eu tenho todo o meu condutor passando. Esse condutor está deitado aqui, como se eu estivesse representando ele aqui. Esse I é esse I aqui, esse I aqui todo aqui. E é o componente completo dele. Eu estou fechando aqui anel, mas eu podia simplesmente ter um pequeno trecho dele enterrado no solo. Por conta disso, observe essa minha tabela do lado esquerdo. Eu posso ter um condutor horizontal, um eletrodo em superfície simples, com uma linha, simplesmente uma linha. Eu posso ter um quadrado, no caso eu estou dimensionando dois braços em L, um quadrado em L. Eu poderia ser simétrico em 3 braços, então eu poderia cruzar aqui. Isso aqui representaria um eletrodo de aterramento, 4 braços, 6 braços, ou 2 condutores em paralelo. E por fim, um quadrado, que é exatamente isso que está sendo representado. Cada condição dessa vai ter sua vantagem e desvantagem, e vai ter a sua resistência de aterramento específica de acordo com o formato desse eletrodo. Porém,
pensem sempre o seguinte: esse eletrodo que eu estou falando está sob o solo, não está enterrado, fincado no solo como haste. Ele está deitadinho aqui, ó, deitadinho como um condutor deitado no chão. Claro, enterrado a essa profundidade. Quando a gente fala de haste vertical, aí sim, essa haste ela vai fazer um contato com a camada mais profunda. Então, quando é que eu uso isso? Se eu sei que a camada mais profunda tem mais umidade, eu tenho uma resistividade mais baixa. Eu vou ter um contato com o solo em áreas mais profundas e garantir assim uma resistividade menor do meu conjunto de aterramento. São particularmente úteis quando um eletrodo é necessário em uma área de superfície pequena. Então, eu tenho campos pequenos, eu uso como solução uma haste vertical. E também quando eu tenho áreas de grande densidade, eu tenho uma grande superfície coberta com asfalto e concreto. Então fica difícil eu passar o anel. Aí sim eu pego e uso a minha haste vertical. E, naturalmente, o que eu deveria utilizar essa haste vertical seria em complemento do meu eletrodo horizontal. São exemplos de hastes verticais que eu posso ter ela em zinco ou ela cobreada. Aqui eu estou com uma imagem representativa da minha haste cobreada enterrada ao solo e conectada a uma malha de aterramento, um eletrodo horizontal no caso, né, que também vai compor o meu sistema de aterramento. Vamos ver então agora uma vantagem e a desvantagem do uso dessa haste vertical em relação ao meu eletrodo horizontal. A grande desvantagem se refere à distribuição do potencial superficial. Nesse exemplo, observe que eu tenho a minha haste deitada no chão, deitadinha. Só estou vendo a pontinha porque eu estou fazendo uma visão de fundo, né? Então ela só tem essa bolinha circulando toda a área. Nesse ponto em questão, quando você encosta no solo aqui, o potencial desse solo já não é o potencial da minha haste. Nesse exemplo, eu estou com 60% do meu potencial total. Imagine que está passando uma corrente de curto-circuito. Então, o potencial dessa haste daria instantaneamente, por conta do surto, de 1000 volts. Então, se eu tenho 1000 volts aqui, no solo eu vou encontrar 600 volts. Ah, mas a pessoa está pisando com o pé aqui e um metro depois pisando com outro pé aqui. A distância de um pé para o outro, praticamente eu não modifiquei a minha tensão, meu gradiente de tensão. Eu demoro muito tempo para modificar o nível de tensão em relação ao meu ponto inicial. Então, próximo à minha haste, perceba que praticamente eu tinha 600 volts de um lado, 600 volts aqui. Então, o cara vai botar o pezinho dele aqui e não vai ter diferença de potencial. Em comparação a uma haste fincada, uma haste vertical, já nesse topo eu já tenho praticamente ela aparecendo na minha terra. Então, se eu estou passando por essa minha haste uma sobretensão de 1000 volts, nesse ponto inicial da minha haste, quando entrou na minha terra, eu tenho 1000 volts. Tá, isso aí já é um ponto. Perceba o que acontece quando eu distancio de 1 metro a minha haste. A minha tensão ao redor do eletrodo caiu para 0,6. Isso quer dizer que neste ponto eu tenho 1000 volts, nesse ponto eu tenho 600. Então, quando o cara botar um pé aqui e um pé aqui, eu vou ter uma diferença de potencial de 400 volts. Nisso, torno essa região perigosa caso eu encontre uma sobretensão muito grande nesse sistema de aterramento. Essa basicamente realmente é a diferença entre o uso dos dois eletrodos e a maior desvantagem do uso dele. É referente à distribuição de potencial superficial. A gente vai entender melhor isso quando falarmos sobre tensão de passo e tensão de toque. Mais outro tipo de eletrodo, que são os eletrodos de aterramento reticulado, chamado basicamente de malha de aterramento, né? Só a malha. É utilizado quando eu tenho grandes áreas, por exemplo, subestações, que é basicamente onde a gente usa essas malhas de aterramento. Ou onde eu tenho um gradiente de tensão muito grande e eu preciso usar alguma coisa para diminuir o gradiente potencial. Essa malha normalmente corresponde à área todinha da subestação, para que eu garanta que eu tenho uma distribuição potencial aproximadamente igual. Quando falarmos sobre tensão de passo, a gente vai mostrar as distâncias da malha e vamos ver que uma malha de eletrodo reticulado, ele vai garantir que eu tenha pouca diferença de potencial
entre os passos, entre a distância de 1 metro e a distância de um passo. E esse é o exemplo de um eletrodo de aterramento reticulado, ou minha malha de aterramento. Ela está enterrada no solo, horizontal, e interconectada e cruzando entre elas. Eu posso melhorar esse aterramento? Posso. Se eu colocar hastes de aterramento em alguns pontos dela, eu vou melhorar a minha resistência de aterramento. Mas a representação do eletrodo reticulado é apenas a minha malha. A haste vertical serve apenas para complementar o meu aterramento reticulado. E, por fim, os eletrodos das fundações, né? A gente parte do princípio que o concreto embutido tem um conteúdo de umidade natural que pode ser considerado como material condutivo e com uma quantidade semelhante à do solo. Ou seja, quando eu coloco um condutor direto no meu concreto, é como se eu estivesse enterrando ele direto no meu solo, com uma baixa resistência. E além disso, por tal elemento concretado, eu vou ter o meu eletrodo de aterramento protegido contra ações de corrosão e ainda contra ações de proteção, de proteção contra a corrosão, e além de a proteção mecânica, né? Eu estou garantindo que eu não vou ter nenhuma interferência nesse meu condutor. Mas o pessoal às vezes pensa que é descascar a parede, encosta no ferro que você encontra lá e diz que aquilo ali está aterrado. Não é assim. Para que você use a fundação como um eletrodo de aterramento, você tem que garantir que esse ponto metálico esteja contínuo de ponta a ponta até entrar em contato com o solo. E, naturalmente, você não pode garantir isso, a não ser que você tenha previsto isso. Esse elemento branquinho aqui é exatamente o eletrodo de aterramento que eu estou colocando ele junto com a fundação, previamente já pensado. Eu sei que eu vou concretar e esse elemento aqui está contínuo, interconectado de ponta a ponta, e esse ponto eu posso considerar de fato um eletrodo de aterramento. Olha aqui um exemplo de uma instalação onde eu estou com acesso ao meu eletrodo de aterramento que está previamente conectado na minha fundação, já concretada aqui. Eu não tenho acesso mais a ela, mas ele previamente foi disponível. Eu não rasguei o meu concreto e conectei um condutor nele para dizer que aquele é aterramento. Não é assim. Eu previamente previ ficou difícil. Eita. Mas vamos lá. Eu deixei um sistema previamente de novo. Um sistema previsto de aterramento para ser conectado junto às minhas fundações. E aqui eu tenho um elemento disponível dele, que eu já deixei ele previsto. Aqui está um exemplo dele já na concretagem, onde eu tenho o elemento que vai ser o eletrodo de aterramento, todo contínuo, e ele vai lá estar em contato com o solo. Esse carinha aqui é que eu vou derivar e vou usar esse ponto aqui como um eletrodo de aterramento. Nesse esquema específico é mais fácil, com dois detalhes. Um, que eu estava só concretando, e o outro eu estava concretando ainda com algum reforço metálico, alguma malha no concreto. Então, nesse caso, eu coloquei diretamente o meu eletrodo em contato com o concreto, concretei e aqui eu disponibilizei meu terminalzinho. Pronto, tudo vou conectar aqui porque eu sei que esse ponto é um ponto do eletrodo de aterramento. Nesse caso, eu coloquei em contato o meu eletrodo de aterramento com a minha fundação, mas eu concretei todo ele junto e eu deixei ele por fora, mas eu deixei meu sistema todo previsto para ser de fato concretado com essa previsão. Além disso, para complementar a questão dos eletrodos, a gente tem os nossos conectores. Eu vou fazer uma malha, eu vou conectar uma haste e eu posso ter dois tipos básicos de conectores. Um é aquele conector por pressão, que eu vou pressionar dois elementos do mesmo metal e garantir essa conexão. Claro que a desvantagem desse conector, porque eu tenho que verificar sempre o contato, o acúmulo de elementos isolantes, eu tenho que dar manutenção sempre nesse ponto. E um outro momento é a que a gente chama de solda exotérmica. O cara fez uma solda direta nesses dois condutores. Eu fiz essa solda e esqueço, porque eu não dou manutenção mais nessa solda. É um elemento muito mais vantajoso do que
eu fazer conexões por pressão. Pesquise na internet solda exotérmica, vídeos, que vocês vão ver exatamente como são feitos essas soldas diretamente no meu eletrodo. E agora, falamos do eletrodo, nós vimos como é que podemos fazer nossas conexões e a seção mínima. Então a norma ela estabelece que esses conectores usados como eletrodos ele tem que ter um suportezinho, ele tem que resistir mecanicamente e ser estáveis contra a corrosão. Considerando esses dois elementos, a norma ela recomenda que os condutores tenham uma bitola mínima, no caso de um condutor de cobre, do mínimo 16 mm, esses usados para serem como eletrodo de aterramento. Esse que vocês vão usar como malha, vão usar como eletrodo horizontal. Esses eletrodos eles pedem que sejam de no mínimo 16 mm². E vamos falar agora sobre corrosão. A gente pensa que não, mas tem essa questão de corrosão. E essas corrosões elas são ocorrem basicamente por conta das correntes contínuas no solo, ou tem uma contaminação química no solo, ou tem um efeito galvânico, porque eu tenho vários metais diferentes e por conta desses metais diferentes eu vou ter vamos dizer assim, a destruição de um e um acúmulo de elementos no outro, né? Eu vou ter um fenômeno um fenômeno galvânico, ou seja, uma formação de uma pilha. Né? No caso das correntes contínuas, ele entra em complemento com a questão da pilha galvânica. E você vê isso normalmente em alimentação de ferrovia. Vou dar um exemplo do metrô. O metrô mesmo ele é corrente contínua. Eu tenho uma tensão na parte superior do meu metrô e eu fecho o circuito com o meu trilho. Como é uma corrente contínua, o meu trilho está passando uma corrente contínua constante nesse ponto. Se eu colocar algum elemento de aterramento diferente do material do meu trilho, eu vou naturalmente ter alguma decomposição. E se eu colocar um elemento de cobre, ele vai ocasionar a destruição do meu elemento metálico, do meu trilho. O meu trilho vai se corroer por conta de eu ter um cobre próximo a ele. Quanto às substâncias químicas, de acordo com o elemento químico, a composição do solo, eu posso ter uma correção maior ou menor. Uma título de recomendação, se eu tiver um solo alcalino, o que é recomendado é que eu use eletrodos de cobre. Normalmente nossos solos são alcalinos. E para sólidos ácidos, o que deve ser utilizado devem ser alumínio, zinco ou ácido galvanizado, que tem uma suportabilidade melhor em solos ácidos do que em solos alcalinos. E por fim, só para ter a ideia da corrosão galvânica, imagine que eu tenho um cano de metal do lado esquerdo, ou meu trilho de metrô, e eu tenho um eletrodo de aterramento em cobre do lado direito. Cada um desses elementos ele tem uma composição diferente e vai fazer com que eu tenha uma destruição desse elemento e acúmulo desses elementos no meu cátodo. O meu ferro vai se desmanchar e o meu eletrodo de aterramento vai ficar cheio, vai ficar todo deteriorado, composto com um elemento metálico. Só para ter uma ideia, se eu tiver uma corrente contínua de 1 ampere circulando durante um ano, eu vou perder 10 kg de aço, 11 kg de cobre, 35 kg de chumbo ou 13 kg de zinco. Isso por conta da ação da corrente contínua e eu ter elementos diferentes em contato. Elementos diferentes em contato próximo do outro. Né? Eu vou ter essa corrosão deles.